Oi, pessoal, tudo bem? Tudo bem, colegas? Eu peço primeiro desculpas porque o ambiente está um pouco diferente. Eu estou gravando de um hotel. Por alguns dias eu estou morando num hotel, tá? Até fazer a total transição de Uberlândia, que era onde eu vivia, e agora eu vivo numa cidade que faz parte da Grande Florianópolis, que se chama Palhoça. E não sei se vocês já sabem, né? O motivo de eu ter mudado pra cá foram vários. E eu vou fazer uma live só sobre isso, porque eu não tenho como colocar tudo nesse vídeo que tem outro tema agora. Mas eu buscava qualidade de vida e eu vim também, né? Eu e minha família nós viemos porque eu decidi entrar de novo na residência, né? Então eu tô fazendo agora. Além do programa Médicas Fora da Caixa, eu deixei o consultório em Uberlândia e vim fazer uma nova residência em medicina de família. Porque eu acredito que vai me acrescentar e também porque eu quero viver essa experiência, entendeu? Mais do que isso. E como eu tinha o apoio do meu marido, que também tinha vontade de migrar para esses lados de cá, e o trabalho dele é bem flexível, eu tinha apoio da minha família de uma forma geral, porque sem eles eu não estaria aqui. Era o momento de fazer isso, e por mais que o momento parecesse uma loucura, nós fizemos assim mesmo, né? Porque como eu cheguei aqui, encontrei uma colega que eu conheci também na residência, e a fala dela é a mesma que eu penso. Sempre teremos contas a pagar, sempre teremos filhos ou grandes ou pequenos, sempre teremos compromissos, amigos e família. E se a gente não tomar algumas atitudes, nós sempre ficamos ligados àquilo que não dá certo, porque sempre vai ter alguma coisa para justificar aquilo que a gente não tem coragem de fazer. E essa decisão não foi fácil de tomar, mas tomei e estamos aqui agora, né? E por uns dias até o apartamento meu apartamento ser liberado, eu tô morando no hotel, tá bom? Depois a gente fala mais sobre isso. Então, na verdade, hoje o tema da consulta vai ser, o tema da nossa aula vai ser como fazer uma consulta integrativa em 15 minutos, se isso é possível. 15 minutos, meia hora ou um tempo reduzido, que geralmente pode ser colocado pelo convênio ou pelo SUS. E aí, eu vou fazer uma listinha aqui para você só do que vai ter nesse vídeo, tá bom? Para que você fique atenta e vá até o final com a gente. Na primeira parte, a gente vai falar a questão do tempo, né? E como que relembrar alguns princípios do que é a medicina integrativa e a questão do tempo e como que o que isso influencia, tá bom? Depois vem a segunda parte, que a gente vai entrar na consulta médica mesmo, e aqui eu vou usar um pouquinho do método de Calgary-Cambridge, que é um método que é usado na atenção básica hoje, é um método canadense que deu uma simplificada no método clínico centrado na pessoa e que ajuda muito, assim, de uma forma bem objetiva e prática, nos ajuda a chegarmos numa consulta que seja, digamos, mais próxima do ideal. Só que esse método ele é limitado também a uma consulta médica convencional, e aqui eu vou abri-lo um pouquinho, trazendo elementos que podem ser acrescentados para trazer uma consulta integrativa. Tá certo? Então a gente vai passar por todas as fases de uma consulta. Chegada do paciente, o atendimento inicial, o exame físico e a liberação do paciente com um plano compartilhado. Nós vamos falar sobre tudo isso usando a metodologia de Calgary-Cambridge e também acrescentando a minha visão e algumas perguntas que eu trago essenciais para a gente trabalhar a medicina integrativa, tá certo? As minhas alunas que são do programa Médicas Fora da Caixa, a gente ainda não chegou nesse tópico dentro do curso. Eu acredito que a gente... Bom, para a primeira turma a gente está quase chegando, e para a segunda turma ainda está um pouquinho distante. E lá eu vou detalhar melhor cada uma das etapas e trazer um pouquinho mais de detalhe. Mas aqui nesse vídeo a gente vai fazê-lo em no máximo 1 hora, né? 1 hora é muito, mas no máximo 40 minutos. E aí eu quero destrinchar, mas já trazer para vocês que me assistem, que me seguem aqui, uma forma de fazer a sua consulta ficar cada vez mais interessante. E aí eu coloquei esse tempo, por quê? Porque tinha uma demanda, e tem uma demanda das minhas alunas, e uma demanda do mundo, de que nem todo mundo, né, começa a medicina integrativa dentro de um consultório. A maioria de nós começa a pensar e a sonhar na medicina integrativa, sonhar com essa possibilidade de trazer o paciente para olhar os seus aspectos físicos, mentais, emocionais e espirituais. E a maioria de nós começa isso vendo os pacientes, começa no SUS mesmo, começa ali no lugar onde a gente habita, né?
e onde a gente começa tudo. Eu comecei no SUS, eu comecei trazendo alguns recursos, principalmente do método clínico centrado na pessoa, que eu estudei sozinha, e agora dentro da residência eu posso reestudá-lo, né, trazendo para a prática, porque isso é muito estimulado dentro da residência de saúde da família. Enfim, eu estudei o método clínico centrado da pessoa, desde há 8 anos atrás, venho estudando e revendo e trazendo de uma forma prática para os meus atendimentos. Mas foi ali, nas primeiras vezes que eu atendi pacientes muito doentes, que eu atendi os pacientes do ambulatório de HIV, os pacientes do ambulatório de clínica médica, ali mesmo nos meus atendimentos no SUS, nos atendimentos que eu fiz em um convênio que me dava uma abertura mais flexível para que eu fizesse também palestras e grupos de meditação. Foi ali nesses lugares onde eu realmente comecei, onde eu tive a experiência de ter o ser humano à minha disposição, querendo e eu podendo fazer algo a mais, entendeu? Então, trazer a medicina integrativa para a questão do tempo é entender que o que nos limita principalmente são as nossas crenças. É claro, é óbvio que para fazer um bom atendimento a gente precisa de 1h30. No meu consultório era o que eu tinha, 1h30 para cada paciente. E isso muitas vezes era pouco, por quê? Porque a gente aprofundava bem ali naquelas questões e em uma consulta a gente conseguia chegar bem longe mesmo em termos de perguntas, da pessoa trazer realmente aquela queixa verdadeira que está por trás de todas as queixas disfuncionais que ela traz para a gente, né? Muitas vezes os nossos pacientes, eles não trazem queixas tão direcionadas, tão agudas, tão efetivas. Eles trazem algumas queixas perdidas e a gente fica ali tentando achar os caminhos. Então, dentro de uma consulta de 1h30, que era o que eu tinha no meu consultório, era perfeito para que eu fizesse aquela investigação intensiva mesmo e chegar naquele lugar que é praticamente aquela investigação da alma, né? No entanto, a gente começa com o que a gente tem. E isso é a primeira coisa que eu quero desconstruir para vocês. Não deixem para fazer e para aplicar os princípios da medicina integrativa só quando você tiver o seu consultório cheiroso com atendimento de 1h30, entendeu? A medicina integrativa, ela precisa chegar a todos os lugares, a todas as pessoas. E se você é um profissional da saúde, você é um multiplicador desses aspectos, independente de onde você esteja. Então, comece não se frustrando pelo lugar onde você está, mas principalmente pensando em como você poderia dar o seu melhor ali mesmo, entendeu? Ali, com aqueles recursos que você tem, com aquele lugar que você tem, com as pessoas que precisam de você ali. Então, o que eu posso fazer o meu melhor? Como eu posso fazer o meu melhor? É claro que se você realmente quer ter o seu consultório depois, é incrível que você já comece tendo experiência com pessoas reais que já estão sendo atendidas por você, para que quando você possa chegar ao seu consultório, para que isso seja leve, fluido, porque você já tem muita experiência, entendeu? E a gente sabe que em medicina é igual hora de voo. Quanto mais horas de voo, melhor. Então, quanto mais você testar, quanto mais você colocar na prática, mais isso vai chegar de uma forma fluida na sua vida, e isso vai ser incorporado e as suas consultas vão ficar incríveis, independente se elas têm 15 minutos ou 1h30, tá certo? Então, vamos relembrar alguns dos principais pontos do que é a medicina integrativa e centrada no paciente. Principalmente resgatar a autonomia do paciente, ajudá-lo a se tornar autônomo, a se tornar um responsável pela sua própria saúde. Então, esse é um ponto. O outro ponto é estreitar mais ainda os laços da relação médico-paciente. E um terceiro ponto também muito importante é o atendimento com o olhar integral, físico, mental, emocional e espiritual. É também você associar práticas integrativas aos atendimentos convencionais, não deixando de lado um bom atendimento alopático biomédico, que é o que a gente geralmente conhece e a gente já se formou na faculdade fazendo dessa maneira. Então, esses são princípios que permeiam uma boa prática de medicina integrativa. E só lembrando aqui que a linha que eu defendo é o seguinte pensamento.
Medicina integrativa é um novo paradigma de saúde. Na verdade, não é só a introdução de práticas integrativas ao seu atendimento. Não é isso. É ajudar a criar um novo paradigma que parte desse princípio de que o paciente é autônomo, de que o paciente é um criador da sua própria saúde, de que a gente vai ajudá-lo a se encontrar, né? Dos aspectos físicos, mentais, emocionais e espirituais. E que com isso, ele vai criar cada dia mais saúde, vai ser um multiplicador da saúde no ambiente onde ele vive, tá certo? Então, para começo de conversa, é isso. Vamos resgatar esses princípios onde nós estivermos, independente do tempo que a gente tenha. Alguma coisa a mais a gente sempre pode fazer, tá bom? E aqui eu vou colocar um passo a passo de como fazer uma consulta, mesmo que ela seja rápida. Então, como eu falei, o método de Calgary-Cambridge, ele tem alguns pontos. O primeiro deles é a abertura da consulta, depois explorando o problema, né, que é quando a gente vai identificar o problema, o exame físico e o fechamento e planejamento. Aqui, nesses 4 pontos, eu vou colocar para vocês como seria essa abordagem integrativa aí, junto com esse método que se usa hoje na atenção primária, né? Em alguns lugares, eu acho, viu? Não em todos. Bom, e não todo mundo que usa na prática, né? São aquelas pessoas que estudam e que sabem que existem esses métodos. Bom, então, o que seria essa abertura da consulta? É aquele momento em que o paciente chega, que ele conversa com você, tá tudo certo. Mas antes dessa abertura da consulta, tem algo que eu queria te perguntar. Como você está entre uma consulta e outra? É muito importante que nós que praticamos a medicina integrativa ou que nós queremos de verdade trazê-la para a nossa vida, é importante que a gente saiba limpar nosso campo energético, né? Nosso campo eletromagnético. E para isso, entre uma consulta e outra, é importante que nós tenhamos algumas práticas de respiração, ou um momento de silêncio, ou uma água, algo que você tenha, que você se estabilize antes de entrar o outro paciente. Por quê? Porque às vezes você tá ali afobada, alucinado, fazendo uma coisa, aí vem um outro paciente, você continua afobada ali, alucinada, e é muito importante que você pense nesse tempo entre as consultas, como um tempo para que você possa recuperar o fôlego e fazer para o novo paciente que vai chegar uma consulta que não esteja contaminada pelas suas impressões trazidas da consulta anterior, tá certo? Então é importante que você tenha essa noção e essa consciência de que entre uma consulta e outra é um momento para que você possa ficar bem. E que essa é a primeira parte de um bom método integrativo, porque você vai para a consulta e a sua presença faz toda a diferença ali. É o primeiro ponto, é o que eu gosto de falar. O primeiro ponto é trabalhar a nossa presença, e a sua presença ali é muito importante, e a sua presença mais saudável, entendeu? Então, entre uma consulta e outra, faça alguns exercícios de respiração, fique um tempinho em silêncio, feche os olhos, porque isso vai te dar o que você precisa para ir para próxima consulta inteira, tá bom? E aí, a abertura da consulta é justamente esse momento em que você vai explorar a relação de confiança que você vai desenvolver com a pessoa. E essa relação de confiança é importante, porque a autoridade, você só é autoridade se perante o outro ele te vê assim, entendeu? E ele te vê como autoridade, na verdade, não como uma autoridade que vai fazer mal para ele, né? Que vai dizer o que ele pensa. Ele precisa te ver, na verdade, não como uma autoridade que vai dizer a ele o que ele deve fazer, mas como alguém que tem um certo conhecimento e que vai ajudá-lo no processo de identificação das suas próprias questões. Então, hoje a gente usa muito aqueles ambientes mais humanizados, em que o médico tira o jaleco um pouco, em que a gente fica mais próximo, em que a gente se relaciona através de reciprocidade, em que a gente dá realmente a nossa presença inteira ali para aquele paciente, entendeu? Então é a proximidade, é às vezes usar uma roupa mais leve, não colocar tanto jaleco, tudo isso já cria relações de mais proximidade, para que o paciente se abra mais para você, para que ele possa trazer de verdade as queixas que ele tem e que estão escondidas por trás do medo que ele tem de ir ao médico, ou do medo de não ser ouvido adequadamente, ou do medo de não ser valorizado adequadamente naquilo que ele traz como queixa, tá certo? Então, aí nesse momento entra a nossa
capacidade mesmo, a nossa facilidade de nos colocarmos como um canal para que aquele paciente possa expressar as dores e problemas que o trazem até a nossa consulta. Então, essa é a abertura. Você vai receber a pessoa bem. É importante ter uma boa comunicação, uma boa expressão corporal, olhar nos olhos, trazê-la para se sentar ou pedir para que ela se sente, mas sempre trazendo aquela expressão de que você tem interesse no que ela está falando e que você gera confiança para que ela possa se abrir para você. É importante que ela se sinta acolhida pela sua presença, que a sua presença possa acolhê-la, entendeu? E isso é um treino no tom de voz, é um treino na forma como você recebe, é um treino na forma como você a deixa tranquila, né? Porque se a pessoa chega e já tira ali as suas amarras e os seus medos em relação à consulta, ela já se expressa melhor, ela já fica melhor, entendeu? Isso já facilita tudo, tudo mesmo. Então, a abertura da consulta é esse momento que você pode explorar essa sua presença, o seu olhar, a sua expressão facial, sua expressão corporal, tudo isso para que você possa gerar mais confiança para essa pessoa. Olhar nos olhos, mostrar interesse no que ela está falando. E aí vem o que eles chamam de Golden Minutes, que são os minutos de ouro, que seriam os 2 primeiros minutos. São 2 minutos só, gente, não são 15, 20, 30. 2 minutos em que você vai deixar aquela pessoa falar o que atrás ali, de forma livre, entendeu? Que você vai realmente ouvi-la e estimular para que ela fale livremente. E como que você estimula? Você estimula fazendo perguntas abertas. E ao fazer perguntas abertas, você vai perguntar perguntas que não são direcionadas, tipo assim, o que trouxe você até aqui? Como eu posso te ajudar? É uma pergunta aberta, porque você vai dar liberdade para que ela fale o que a trouxe até ali, como ela pode ser ajudada, entendeu? Então, isso é uma pergunta aberta e é assim que você vai primeiro falar com ela, ok? Fazendo essas perguntas. E aí, às vezes, em alguns momentos, ela vai dar uma parada ou você vai perceber que muitas vezes 2 minutos é um tempo muito longo em que a pessoa não está acostumada a trazer para o médico aquilo que ela quer realmente falar. Para algumas pessoas vai ser curto e para outros vai ser longo. Mas use esses 2 minutos principais para que ela possa trazer a narrativa daquilo que está acontecendo e só então você vai começar a interrompê-la para fazer as perguntas direcionadas para aquilo que você quer saber. E aí entra a parte já de explorar o problema do paciente que chega até você. Então, não se esqueça dos 2 minutos, não se esqueça da expressão corporal e de deixar a pessoa falar livremente por esses 2 minutos para que só então depois você possa intervir para fazer as perguntas direcionadas, ok? Bom, então esses 2 primeiros momentos você vai ouvi-la livremente, tá certo? E agora você vai deixar aí 5 minutos, que é muito tempo, viu, gente? 5 minutos para que você possa, ou até 3 minutos, para que você possa fazer perguntas mais fechadas, que vão direcioná-la para entender alguma queixa, né? Para que você possa conseguir chegar a algum lugar. Por quê? A maioria dos pacientes que chega para nós na medicina integrativa, eles trazem queixas disfuncionais, que são queixas que não levam muitas vezes a lugar nenhum, que aparentemente não fazem o menor sentido, não é verdade? Aquelas queixas que quando você junta uma a uma, você não consegue fazer um quadro sindrômico, nenhum quadro sindrômico, e que parece que é tudo meio perdido, né? É uma dor de cabeça que não sabe há quanto tempo começou, é uma diarreia, ou é uma vertigem, uma história de lipotímia, uma história de epigastralgia, e aí vão todos os sintomas sendo misturados, embaralhados e trazidos para você, não é mesmo? E aí tem os sintomas mentais também, né? Psicoemocionais, então tudo isso vai trazendo muita coisa ali, né? Que você muitas vezes não vai conseguir chegar a lugar nenhum. E aí, por exemplo, se você não está no seu consultório e tem 15 minutos para atender, se você está no convênio, se você está no SUS, é importante que você deixe bem claro que não é em uma consulta que você vai resolver o problema da pessoa, que você vai ter que partir. É como se você partisse uma consulta de 1h30 em várias consultas, entendeu? Eu sempre fiz isso. Era como se eu falava que entregava o ouro em pedacinhos.
Porque ele vinha ali, eu questionava um aspecto, ele vinha no outro dia, eu questionava outro aspecto, e aí, enfim, depende muito de como é o lugar onde você está e de como ele funciona. Mas o importante é que essa segunda parte, que é explorar o problema, ela seja feita de forma adequada, com perguntas que se intercalam entre perguntas fechadas. Por exemplo, quando começou? Qual o evento que você associa ao começo desse sintoma? Que se intercale perguntas fechadas com perguntas abertas. E as perguntas abertas são as perguntas que você vai fazer do mesmo jeito que eu falei, alguma coisa meio, mas isso está te dando que tipo de sentimento que isso te traz, algo que vai abrir para que ela possa trazer para você aquilo que realmente está incomodando, entendeu? Então é a hora de você intercalar. E como eu falei, você só vai aprender isso treinando. Então amanhã ou depois de amanhã, na hora que você pegar os seus pacientes, independente se eles são pediátricos, se eles são adultos, você já vai começar a olhar nessa linha, entendeu? Faz aí os 2 minutos de ouro, depois começa a fazer perguntas que intercalam entre fechadas, tipo há quanto tempo, quando começou, e abertas sobre como você se sente sentindo isso, ou como você está sentindo dessa maneira, entendeu? Então intercale aí perguntas abertas e fechadas. Como eu falei, todo médico é um perguntador, é um coach, né? Porque a gente faz perguntas para que aquilo nos guie em algum caminho, né? E aí, dentro da medicina integrativa e do meu método, o método que eu uso de uma forma específica, né? O método que eu uso, ele divide o atendimento entre físico, mental, emocional e espiritual. E aí, como que eu trago isso para uma consulta de 15 minutos, em que agora você está me dando 5 minutos para fazer perguntas? Ok, nesses 5 minutos você vai primeiro intercalar perguntas abertas e fechadas para que você possa entender o sintoma de uma forma melhor, caso você não tenha entendido nos 2 minutos de ouro que ela te contou, que o paciente te contou, entendeu? E aí você tem aí 5 minutos em que você vai fazer perguntas, intercalar essas perguntas, caso você não tenha entendido ali no começo. Uma outra coisa, e aí entra o meu método de uma forma específica, porque o método de Calgary Cambridge, ele é muito focado mesmo nos sintomas, porque a gente está lidando com métodos ainda dentro da medicina do modelo biomédico, mas já métodos muito inovadores, muito abertos, que olham para o ser humano como um aspecto integral mesmo, só que ainda são focados no problema e no sintoma. Então, esse problema e esse sintoma, no nosso caso, a gente vai explorar de uma forma mais profunda. A gente vai explorar de uma forma física, mental, emocional e espiritual. Então, nesses 5 minutos, você vai fazer algumas perguntas chaves que possam te auxiliar a ter alguma ideia de como andam esses 4 aspectos da vida da pessoa. Então, você pode começar perguntando: como você tem se alimentado? A pessoa fala: não, eu como bem. E aí você joga outra pergunta do tipo: o que você faz que você acha que você faz que não é legal, que é errado? E aí ela já vai te contar, porque ela sabe, né? Aquilo que não tá muito legal, que é um lugar que você vai deixar anotado no prontuário, que você precisa explorar numa próxima consulta. Até porque essa é a primeira consulta e você está apenas conhecendo o paciente, né? E você tem 15 minutos para isso. Ok, fez perguntas ali, intestino, o funcionamento do intestino, alimentação, prática de atividades físicas, sono. Isso aí você gasta 1 minuto para fazer e a pessoa vai te respondendo. E aí você passa para o mental. E como que você avalia o mental? Como que está a qualidade dos seus pensamentos? O que você tem pensado todos os dias, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir? Isso aí é uma pergunta-chave que já vai te dar uma abertura para ela te contar mais alguma coisa sobre os pensamentos. E esse contar mais alguma coisa sobre os pensamentos vai trazê-lo também para uma autopercepção, para uma autoconsciência do que é que está acontecendo, entendeu? Então, isso também já vai trazê-lo para esse lugar, ok? E aí isso aí é uma pergunta que você precisa fazer só essa, porque o que ele precisa é reconhecer onde ele está, qual tipo de pensamento ele tem tido. E aí vem a pergunta dos aspectos emocionais. Você está guardando alguma mágoa? Qual o sentimento que é mais frequente em você hoje? É medo, é raiva, é angústia? Isso está relacionado a alguma história? Será que você guarda isso aí e depois traz essa história para você me contar na próxima consulta, entendeu? Às vezes não vai dar para você dar abertura para ela te contar a história, mas você fala assim: olha, leva essa pergunta para você para que você possa estudá-la e ver se você lembra de alguma coisa para me contar na próxima consulta, entendeu? Então faz isso, ok?
E aí, o quarto ponto, que seria o espiritual, existe uma pergunta que é do método centrado na pessoa, do aspecto espiritual, que é muito simples, que é: você tem alguma fé? Sim, eu tenho uma fé, tal, tal. E isso tem te apoiado nesse momento de adoecimento ou nos momentos difíceis da vida? Então, só essa pergunta já vai te trazer também para que a paciente já olhe para aquilo, se aquilo realmente tem sido uma fonte de apoio ou se tem gerado algum tipo de limitação, entendeu? Então, só com essas perguntas você já vai conseguir explorar os aspectos físico-mentais, emocionais e espirituais. E aí a sua consulta já está sendo integrativa, não tenha dúvida sobre isso, entendeu? No método clínico, no método biomédico convencional, a gente não tem esse tipo de pergunta, né? São só os sintomas relacionados ao corpo físico. E aqui a gente abre e expande o problema. O que você vai fazer dentro desse tempinho que você tem? Aí você tá me falando, isso aí não consigo fazer só em 5 minutos, não. Tudo bem, não tem problema. Você vai começar a treinar, nem que você pergunte só um aspecto, na outra semana você pergunta outro, mas você vai começar a treinar, entendeu? E aí você vai, por exemplo, você coloca lá físico, mental, emocional, espiritual, e aí você vai identificando pontos de problema. Físico, alimentação, emocional, raiva de alguém, espiritual, você pode, não sei, tem propósito de vida, não tem propósito de vida, mental, tem pensamentos de autodestruição, entendeu? Anota isso lá. E aí você vai deixar isso anotado, porque cada vez que o paciente vier, você vai lembrar daquelas palavras-chave e você vai abordar mais profundamente algum daqueles aspectos, entendeu? Então eu vou abordar hoje o aspecto da alimentação. Então você vai tirar aquela consulta para falar todo o seu tempo de 15 minutos praticamente só sobre alimentação, entendeu? Então é por isso que você está anotando nesse primeiro check-up integrativo, nessa primeira consulta integrativa rápida que você está fazendo, tá bom? E aí vem o outro ponto, que é a finalização da consulta e o planejamento. Antes disso tem o exame físico. Dentro de uma consulta convencional, por exemplo, no SUS, no convênio particular, esses pacientes eles vão porque eles têm alguma queixa ou por fazer algum tipo de acompanhamento. Então, eles requerem sim um exame físico, exceto se for um paciente psiquiátrico, né? Geralmente, o paciente psiquiátrico, ele tem um acompanhamento que não necessariamente é importante o exame físico, entendeu? Então, você vai tirar aí mais 2, 3 minutos, faz o exame, pressão, ausculta, né? Faz um exame mais direcionado para aquilo que é o sintoma da pessoa. E aí você ainda tem mais 6 minutos para fazer o planejamento e entregar os papéis no final. Eu sei que a burocracia é o que mais te prende, né? Mas você às vezes já vai sentar enquanto você faz o planejamento, você já vai escrevendo, ou às vezes enquanto você está ouvindo, você já vai escrevendo também. Eu geralmente faço isso, sempre mantendo o contato visual, sempre mantendo as paradas necessárias para a pessoa saber que você está ouvindo, entendeu? E aí você já vai dá uma olhadinha, conversa, e aí você retoma, tá bom? E aí você retoma já escrevendo. Então, o exame físico é isso, é direcionar para aquele exame dentro da queixa do paciente. E aí vem a finalização, que é o planejamento e a decisão compartilhada. E isso é parte do método Calgary-Cambridge, mas também é um dos principais pontos da medicina integrativa, que é compartilhar decisões, que é dar autonomia para o paciente, entendeu? Então, nesse momento, você vai trazer aquela queixa que ele tinha. Olha, você trouxe aqui que você tem o sono ruim e tal, que é um remédio para dormir, mas o que você acha de fazer uma higiene do sono, de tentar uma higiene do sono, isso. E aí você pode, às vezes, dar um fitoterápico num primeiro momento, né? Não precisa ir logo com Zolpidem, com clonazepam, você dá um fitoterápico e conversa sobre a higiene do sono e traça com ele algum planejamento. Mas eu não consigo, mas eu não faço. E aí você vai fazendo negociações e criando uma relação de confiança que vai colocar nas mãos dele a autonomia para que ele possa fazer as mudanças que precisam ser feitas. A sua função nesse pouco tempo agora é mostrar para esse paciente que ele precisa fazer algumas mudanças e que essas mudanças são de responsabilidade dele, que só o medicamento não vai resolver os problemas no fundo de verdade e que ele precisa de apoio para fazer essas mudanças, que você está ali como apoio, mas que a responsabilidade ainda é dele, entendeu? E que você vai apoiá-lo e vai ajudá-lo para que aquilo fique mais leve, mais fácil
fácil, mas que ele terá que tomar algumas atitudes e fazer algumas transformações. Isso, gente, não é fácil, né? Depois, na segunda consulta, você vai trazer outros aspectos de como ele vai fazer essas mudanças. E aí você pode usar algumas questões relacionadas ao seu conhecimento de hábitos, né? De mudanças de hábitos. Então, aí nessa primeira consulta, esquece o que eu falei agora, você vai traçar um primeiro planejamento, tipo o grosso mesmo. O paciente trata do hipotireoidismo, você vai dar um medicamento para hipotireoidismo, mas você também vai conversar com ele, ver o que vocês podem fazer com relação a outros aspectos que ele vai ter te trazido, com certeza, entendeu? Com certeza vai aparecer alguma demanda ali na hora que você fizer as perguntas, e essa demanda você vai escolher alguma delas para explorar e trabalhar ali naquela consulta. E aí, se você é uma pessoa que tem alguma prática integrativa para apoiar, ótimo. Que você use acupuntura, floral, fitoterápicos, antroposofia, não interessa. E aí você usa essa prática que você tem, que já vai ajudá-lo também, entendeu? Ou encaminha para um grupo, enfim. Você vai mostrar para esse paciente que você tem interesse na história dele. E outra coisa que você pode fazer, eu não sei, por exemplo, como que é aí onde você trabalha, se esse paciente pode voltar para sua consulta. Porque geralmente quando é consulta de convênio tem um retorno, né? E quando é consulta do SUS, pode ser que seja aquela de livre demanda, e aí a pessoa depois vem de manhã também, cedinho, e marca uma nova consulta para aquele dia. Então, pedir para que ele venha, fala, olha, será que você pode vir com menos tempo, 15 dias ou um mês, para que a gente possa ver como ficou esses aspectos que eu explorei aqui, entendeu? Então, isso aqui não é um atendimento que você vai começar fazendo com todo mundo, mas talvez seja interessante, por exemplo, você triar um grupo. Por exemplo, o grupo da saúde mental. Você triar todos aqueles que chegam para você com questões ligadas à saúde mental e ajudá-los e falar, eu vou triar todo mundo aqui de ansiedade, eu vou fazer desse jeito aqui. E aí você vai fazendo esse método, desenvolvendo, aplicando. E aí você já tem realmente até um estudo mesmo do lugar onde você trabalha, de como desses pacientes que você atuou dessa maneira, se eles responderam melhor ou não, entendeu? Então, o que vocês acham de fazer esse teste, começar a praticar, independente se você tem pouco tempo? E aqui, ó, se você tem muito tempo, se você tem 1 hora para atender o paciente, né? Se você tem 1 hora e meia, faça o mesmo método, mas estenda-o em tempo, entendeu? Ouça por mais tempo, pergunte por mais tempo, converse por mais tempo. O ouvir sempre é a chave do negócio. Por quê? Eu sempre gostei de falar, isso é a maior verdade. O paciente, ele já tem tudo pronto ali para te contar o que ele tem. Ele já sabe qual foi o evento físico, emocional ou mental que desencadeou aquele processo. Ele já sabe, é só você ir perguntando que ele te conta, entendeu? E ele é o maior perceptor de si mesmo. É ele que se percebe, é ele que vive a sua história ali no seu dia a dia e que sabe e que vai te falar o que é que precisa ou não, entendeu? Tá certo? Então, segue aí essa rotina direitinho, esse método, com a abertura da consulta, com explorar os problemas, fazer o exame físico e fazer um planejamento compartilhado, usando perguntas que vai levá-lo a olhar-se de uma forma integral, a você olhar, ajudar, você vai olhá-lo de uma forma integral, mas ele vai se olhar de uma forma integral, entendeu? Então, essa é um modelo simples de uma consulta de 15 minutos integrativa. Para você não falar que o seu problema é tempo, por isso que você nunca começa, que o seu problema é a gestão, que o seu problema é o paciente que está doente demais, enfim, que você tem vários problemas e que nunca vai colocar em prática. Então, esse aqui é para você perceber que independente de onde você está, independente do tempo que você tem, quando você se propõe a viver a medicina integrativa, você se propõe a viver isso primeiro em você e depois levar para as pessoas como um multiplicador. E isso não interessa se o seu ego queria que você estivesse no seu consultório lindo, cheiroso, com ar-condicionado, ou se você está aí na sala do SUS com o ventilador ligado, entendeu? Não tem nada demais. O importante é você trazer esses princípios para a sua vida e o princípio de servir a pessoas. Porque se você é um profissional de saúde, é para isso que você está aqui, para servir às pessoas, entendeu? Não só a você mesmo, tá bom? Então fica aqui, né, a nossa conversa por hoje, tá? E, enfim, até o próximo vídeo. Até mais.